Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão bem interessante que surgiu das fontes que recebemos: alquimia e química. São parentes? Olá, pois é, uma pergunta fascinante. Temos aqui uns textos que, olha, detalham bastante a história, as ideias por trás das duas. A nossa missão aqui é tentar desvendar essa relação, sabe? Entender essa transição e o que realmente diferencia uma da outra. Exatamente. É quase uma viagem no tempo, né? Para ver como a nossa forma de entender a matéria evoluiu. As fontes levam a gente lá daquelas visões filosóficas antigas até o nascimento da ciência moderna, Legal! mostrando como o contexto histórico, as ideias da época, tudo isso moldou tanto a alquimia quanto a química. Certo, então vamos começar a desembrulhar isso. A antiguidade. O pessoal já buscava a tal essência das coisas, né? Tipo Tales pensando na água como o princípio de tudo. Isso, ou Aristóteles, com a ideia dos 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Esse pensamento, ele meio que preparou o terreno, sabe? Para a alquimia. Ah, alquimia. As fontes descrevem ela com uma visão de mundo que chamam de mágico vitalista. Mágico vitalista. O que seria isso exatamente? Tipo assim, eles acreditavam que o universo, a matéria, tudo tinha uma força vital própria, sabe? E que existiam conexões místicas e espirituais entre as coisas. Entendi. A busca ia muito além do material que a gente pensa hoje. Era a pedra filosofal, para transformar metal em ouro, elixires para a vida longa. Aquele imaginário todo, né? Exato. O ser humano era visto como um microcosmo, um reflexo do universo. E um ponto-chave era um conhecimento muitas vezes secreto, sabe? Individualizado. Misturava filosofia, misticismo e também experimentos práticos. Mas então não era só filosofia, certo? As fontes também falam de avanços técnicos importantes lá na Europa, mesmo antes da química como a gente conhece. A destilação, por exemplo, parece ter sido bem importante. Sem dúvida, a destilação foi crucial. O pessoal na Itália, os artesãos, melhoraram muito as técnicas. Eles conseguiram obter álcool mais puro do vinho, a famosa aquavita, a água da vida. Água da vida. Alguns viam como a quintessência das coisas. Mas assim o impacto talvez maior veio com a descoberta dos ácidos minerais fortes. Ácidos? Tipo, O sulfúrico, o nítrico, isso lá pelo século XIII. Provavelmente conseguiram destilando os tais vitríolos. vitríolos, que eram sulfatos metálicos, né? Eu lembro de ter lido isso. Exatamente. Eram conhecidos na época. E aí a coisa fica bem interessante mesmo, porque esses ácidos eram muito mais fortes que, sei lá, o vinagre que eles tinham antes, né? Qual foi a consequência disso? Imagina o salto que isso deu. De repente eles tinham líquidos capazes de dissolver coisas que antes eram intocáveis. Isso deu um impulso gigantesco na capacidade de manipular a matéria. Impulsionou o que as fontes até chamam de uma indústria química bem primitiva. Uma indústria química, já naquela época. Pois é, até sugestões nas fontes de que isso pode ter tido um impacto social, talvez ajudando a minar o sistema feudal por fomentar o comércio e novas técnicas. Uau! E a conexão com a medicina também é muito forte, né? Especialmente com a figura do Paracélcio, lá no século XVI. Ele meio que desafiou as ideias antigas do Galeno. Paracélcio. Ele é famoso por isso, né? Rompeu com aquela visão antiga dos humores corporais e buscava curas mais específicas na natureza. Mas, peraí, essa ideia dele de usar o próprio veneno purificado não soa meio alquímico também? Onde que estava a diferença ali? É uma ótima pergunta. Mostra como essa transição é complexa, não é preto no branco. Paracelso ainda operava numa zona meio cinzenta, digamos. Entendi. Embora ele buscasse curas específicas e usasse química, a abordagem dele ainda tinha elementos daquela visão de mundo alquímica. A diferença fundamental, que viria mesmo com a química moderna, estava menos no o que ele usava, e mais no como se investigava e, principalmente, como se validava o conhecimento. Ah, tá. O método. Exato.
A alquimia, mesmo de Paracelso, ainda era muito ligada à interpretação individual, a conceitos meio místicos. Não tinha aquela coisa da validação pública, do teste rigoroso por outros. Entendi. Então, qual foi o ponto de virada mesmo, o que fez a química surgir como a gente a conhece? Foi a Revolução Científica. Exatamente. Um marco que as fontes citam muito é o livro The Skeptical Chemist, O Químico Cético, do Robert Boyle, de 1661. Boyle. O ponto-chave ali, a grande virada de chave mesmo, foi a insistência do Boyle na experimentação rigorosa e, olha que importante, na descrição clara e pública dos métodos. Para quê? Para que outros pudessem repetir, verificar, contestar se fosse o caso. A ideia de ser público, replicável. Isso. A ciência moderna nasce desse espírito coletivo, da lógica, do teste, do debate aberto. Um contraste bem direto com o segredo que muitas vezes cercava a alquimia. Faz todo sentido. Então, voltando para a nossa pergunta lá do início. Alquimia e química são parentes? Parece que sim, mas com naturezas bem diferentes, né? Tipo um ancestral com ideias bem distintas das do descendente. Perfeita colocação. A química, sem dúvida, herdou da alquimia o interesse pela transformação da matéria. Herdou muitas técnicas, equipamentos até. Mas as bases, os fundamentos, são outros. Quais seriam essas bases? O método científico, a quantificação, a busca por leis que expliquem os fenômenos de forma universal e essa construção do conhecimento que é pública, coletiva e sempre sujeita à crítica, à revisão. Então, o que a gente tira disso tudo? Fica bem claro uma mudança radical na forma de investigar o mundo material, né? Com certeza. A alquimia, com aquela mistura rica, complexa, de prática, filosofia, misticismo, ela abriu caminhos, descobriu coisas importantes. Mas foi a química, com essa abordagem mais sistemática, mais aberta, que realmente estabeleceu as bases da ciência moderna da matéria. Não são a mesma coisa, mas uma meio que preparou o terreno para outra. Exato. E isso levanta uma reflexão importante, que as fontes até sugerem ser relevante para a educação científica hoje. Como o conhecimento é construído, como ele é validado em diferentes épocas. A gente vê que a ciência não é algo estático, né? É um processo humano totalmente inserido no seu tempo, sempre em evolução, sempre sujeito a revisões. Excelente ponto. Bom, fica então aquela provocação final para quem nos ouve. Olhar para essa transição histórica, da alquimia para a química, essa mudança na própria definição do que é saber, como isso nos ajuda a pensar sobre as nossas certezas científicas de hoje e sobre essa natureza sempre dinâmica da nossa busca por entender o universo.